Em 1940, em uma garagem no Cairo pertencente à empresa de viagens Thomas Cook, engenheiros britânicos estavam fazendo algo que deixaria qualquer entusiasta da Rolls-Royce fisicamente doente. Eles estavam desmontando a carroceria blindada de um Rolls-Royce Silver Ghost da Primeira Guerra Mundial, um dos melhores veículos de combate já construídos, e colocando essa estrutura sobre o chassi de um caminhão agrícola da Ford recém-chegado de navio de Dagenham. O resultado parecia errado. As proporções não batiam. As rodas traseiras ficavam recuadas demais. O capô era longo demais. Parecia que dois veículos diferentes tinham sido soldados juntos por alguém trabalhando de memória, porque era exatamente isso que era. E, em poucos meses, essas máquinas Frankenstein iriam participar da destruição de um exército italiano inteiro, cruzar 1000 milhas de deserto aberto para quebrar um cerco no Iraque e ainda lutar na Síria. Foram construídos apenas 24. Nenhum sobreviveu. Essa é a história deles. Para entender por que os engenheiros britânicos cometeram esse ato de blasfêmia mecânica, é preciso entender a crise que enfrentavam. No verão de 1940, a frota de carros blindados britânicos no Oriente Médio era antiquada. Os carros blindados Rolls-Royce, projetados originalmente em 1914 pelo Royal Naval Air Service, haviam sido alguns dos melhores veículos da Primeira Guerra Mundial. T. Lawrence chegou a dizer que eles eram mais valiosos que rubis. O modelo de 1920, com blindagem reforçada no radiador e rodas sólidas, serviu por 2 décadas em todo o Império Britânico. Cerca de 100 unidades foram construídas antes da Rolls-Royce encerrar a produção de chassis. Mas em 1940, o mais novo desses veículos já tinha mais de 15 anos. Seus chassis nunca foram projetados para carregar mais de 4 toneladas de blindagem por centenas de quilômetros no deserto escaldante do Egito. Em relatos da época, tripulações chegavam a usar sua própria água de beber para resfriar motores superaquecidos. Os chassis estavam simplesmente esgotados. Desgastados após décadas de serviço colonial. A mobilidade na areia era ruim. As quebras eram constantes. Não havia peças de reposição. Quando a Itália declarou guerra em junho de 1940, apenas 76 desses veículos ainda estavam em serviço no mundo. E não havia como fabricar novos. Mas havia um detalhe crucial: as torres e blindagens ainda funcionavam perfeitamente. Com placas de aço rebitadas de 8 a 10 mm e metralhadoras Vickers refrigeradas a água, ainda eram eficazes contra infantaria, veículos leves e até aeronaves no solo. A solução foi puro pragmatismo brutal: arrancar a blindagem dos chassis moribundos e colocá-la em algo que realmente funcionasse. Esse algo era um caminhão Fordson de 1,5 tonelada, fabricado pela Ford. O chassi era enviado desmontado para a Inglaterra, militarizado, adaptado e depois enviado ao Egito. Nova blindagem para o radiador e motor era adicionada antes da montagem final no Cairo. No total, 24 veículos foram criados. O motor Ford entregava cerca de 85 cavalos de potência, similar ao original da Rolls-Royce, mas com uma vantagem crucial: o chassi 6x4, com 2 eixos traseiros, distribuía melhor o peso na areia. Ainda assim, detalhes curiosos permanecem, como a mudança de direção do volante, de direita para esquerda, algo que os soldados simplesmente ignoraram e se adaptaram. Visualmente, esses veículos eram únicos. Mais longos, com rodas menores e uma caixa blindada traseira apelidada de caixão, onde ficava o rádio. O armamento variava bastante, refletindo improvisação total: metralhadoras Vickers, rifles anti-tank Boys, armas Browning e até canhões experimentais. Essas máquinas entraram em combate em setembro de 1940, integradas ao famoso Regimento 11th Hussars. Durante a campanha contra o exército italiano, ajudaram a infligir milhares de baixas e participaram da ofensiva britânica que capturou mais de 38 mil prisioneiros. Em 1941, protagonizaram uma das operações mais impressionantes: cruzaram cerca de 1000 milhas de deserto em apenas 4 dias para ajudar a levantar o cerco da base aérea de RAF Abania, no Iraque. Depois, seguiram para combates na Síria. Apesar de eficazes, enfrentavam inimigos mais modernos, como o carro blindado italiano AB-41, muito superior em blindagem e poder de fogo. Isso mostra o nível de desespero britânico em 1940, enviar veículos da Primeira Guerra contra a tecnologia mais recente. Esses veículos improvisados continuaram em serviço até 1943, sendo então substituídos. Curiosamente, eles não pertenciam ao exército, mas sim à Royal Air Force, dentro de uma doutrina chamada controle aéreo,
criada após decisões lideradas por Winston Churchill. Hoje, nenhum desses veículos sobrevive. Nenhum dos 24 existe em museus. Restam apenas fotos e relatos. Um entusiasta chegou a construir uma réplica, mas o original desapareceu completamente da história. E tudo começou naquela garagem no Cairo. Engenheiros improvisando, juntando peças de 3 décadas diferentes, criando máquinas de guerra que cruzariam desertos, destruiriam exércitos e entrariam para a história. A engenharia britânica nem sempre era elegante. Mas era implacável, adaptável e brutalmente eficaz quando mais importava. Esses carros blindados Fordson improvisados nunca foram feitos para serem bonitos. Nunca foram feitos para durar. Eles nasceram do desespero, montados em oficinas improvisadas, longe de fábricas, usando tudo que podia ser reaproveitado, transportado ou adaptado sob pressão. E ainda assim, contra toda lógica, funcionaram. Nos desertos vastos e implacáveis do norte da África e do Oriente Médio, confiabilidade muitas vezes valia mais do que perfeição. Os carros blindados Rolls-Royce originais tinham prestígio, história e qualidade, mas estavam morrendo. Já os híbridos Fordson, por mais estranhos que parecessem, traziam algo muito mais valioso: mobilidade, manutenção simples e capacidade de continuar lutando. As tripulações raramente reclamavam da aparência esquisita ou da origem remendada desses veículos. Para eles, só importava uma coisa: ele anda? Ele atira? Ele me leva de volta vivo? Na maioria das vezes, a resposta era sim. A presença desses veículos em 3 campanhas, Iraque, Síria e Norte da África, mostra o quanto as forças britânicas precisaram ser flexíveis nos primeiros anos da guerra. Esses carros não eram apenas armas, eram soluções. E talvez o mais impressionante não seja o que eles fizeram, mas o que eles representaram. Porque os Fordson não foram um caso isolado. Em toda a guerra, histórias semelhantes se repetiram. Tanques modificados no campo de batalha, caminhões transformados em plataformas de combate, equipamentos obsoletos reinventados para continuar matando. Essa mentalidade de adaptação virou uma das maiores forças dos aliados. Quando veículos mais modernos começaram a chegar, como os carros blindados Homber, Daimler e modelos americanos, os Fordson já tinham cumprido sua missão. Eles compraram tempo. Preencheram uma lacuna crítica. E ajudaram a virar o jogo nos momentos mais incertos da guerra. Quando foram retirados de serviço em 1943, não houve cerimônia. Nenhum esforço de preservação. Nenhum reconhecimento. Foram simplesmente descartados, assim como os velhos chassis Rolls-Royce que haviam substituído. Sucata. Esquecidos. Desaparecidos. Mas não completamente. Porque a história deles sobrevive, em fotos antigas, documentos e relatos de homens que cruzaram desertos em chamas dentro dessas máquinas improváveis. E nessas histórias, vemos algo maior do que um veículo estranho. Vemos um momento em que a necessidade venceu a tradição. Em que a improvisação superou a perfeição. Em que algo que parecia errado, era exatamente o que a guerra precisava. Um híbrido entre passado e presente. Uma máquina nascida do caos. Uma arma que não deveria funcionar. Mas funcionou. E talvez esse seja o verdadeiro legado do Fordson blindado. Não o seu design. Não seu armamento. Nem mesmo suas vitórias. Mas a prova de que, na guerra, e às vezes na vida, as soluções mais improváveis são as que realmente mudam tudo. E é aqui que essa história atinge o seu verdadeiro peso. Porque no fim das contas, esses veículos nunca deveriam ter existido. Eles não foram projetados em grandes fábricas. Não passaram por anos de testes. Não nasceram de planos perfeitos ou engenharia refinada. Eles foram improvisados. Criados às pressas, em uma garagem no Cairo. Montados com peças de épocas diferentes. Pensados não para serem ideais, mas para serem suficientes. E mesmo assim, eles cruzaram desertos que destruíam máquinas modernas. Enfrentaram inimigos melhor equipados. Participaram da destruição de um exército inteiro. Percorreram milhares de quilômetros em operações quase impossíveis. E lutaram em múltiplos teatros de guerra, África, Iraque, Síria. Sem parar. Sem descanso. Sem falhar quando mais importava. E talvez o mais impressionante de tudo isso, é que ninguém lembra deles. Nenhum museu. Nenhuma restauração. Nenhuma peça preservada. Nenhum. Enquanto outros veículos viraram ícones, estudados, admirados, reconstruídos, os Fordson simplesmente desapareceram. Como se nunca tivessem existido. Mas existiram.
E fizeram mais do que muitos dos veículos que hoje recebem toda a atenção. Eles provaram algo que vai muito além da guerra. Provaram que perfeição não vence batalhas. O que vence é adaptação. É pegar o que você tem, mesmo que não seja o ideal, e transformar em algo que funcione. É agir rápido quando o tempo acabou. É improvisar quando não existe plano. Porque em 1940, o Império Britânico não tinha escolha. Ou se adaptava, ou perdia. E esses veículos foram exatamente isso. Adaptação em forma de aço. Uma fusão improvável entre passado e presente. Entre luxo e improviso. Entre engenharia refinada e sobrevivência. Eles eram estranhos. Desproporcionais. Quase absurdos. Mas eram exatamente o que a guerra precisava naquele momento. E isso levanta uma verdade que pouca gente percebe. A história não é feita apenas pelos melhores. Ela é feita pelos necessários. Pelos que aparecem quando ninguém mais consegue. Pelos que funcionam quando tudo está falhando. Pelos que não deveriam dar certo, mas dão. Os Fordson não foram feitos para durar. Eles foram feitos para resolver um problema imediato. E resolveram. Com eficiência. Com impacto. E com consequências que ecoaram muito além do que qualquer engenheiro naquela garagem poderia imaginar. Então, da próxima vez que você olhar para algo improvisado, estranho ou aparentemente errado, lembre disso. Nem sempre o que parece falho é fraco. Às vezes, é exatamente o que vai mudar tudo. Porque no final, não é sobre ser perfeito. É sobre funcionar quando mais importa.